Sejam bem-vindos ao 11º vídeo da nossa jornada dos hábitos. Eu sou o Fabiano, sou o seu mentor, estou te guiando e hoje vamos trabalhar com um tema poderoso chamado poder da ação. Até aqui, como eu falei nos outros vídeos, nós aprendemos toda a base para realmente ver quais são as atitudes, o que eu posso fazer, como que eu posso preparar para a mudança de hábitos. Mas agora, realmente, a gente precisa começar a agir. E nada melhor do que começarmos com o tema poder da ação. Semana passada, aprendemos sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Pontos, atitudes, comportamentos que podem evitar que você possa agir. Mas agora você vai aprender realmente uma ferramenta também poderosa que você pode utilizar para tirar os seus sonhos do papel, para tirar eles da sua mente, da sua memória e colocar eles realmente para acontecerem. Vamos então para a aula de hoje, o poder da ação. Vamos então para a nossa jornada dos hábitos. O tema de hoje é o poder da ação. Nada acontece na sua vida se você não agir. E o que nós vamos aprender hoje é uma ferramenta que você pode aplicar em qualquer momento da sua vida, não só na sua vida, mas também no trabalho, para que você possa agir. E a ideia é que nós possamos pegar essa palavrinha tão curta, mas tão poderosa, que é ação, que realmente ela seja uma atitude, ela seja um comportamento, seja um novo hábito que você realmente coloque na sua vida para que você consiga realizar grandes coisas. Perguntinha aqui para a gente iniciar. O que impede as pessoas de realizarem mais? Já parou para pensar um pouco nisso? Por que algumas pessoas realizam mais e outras pessoas realizam menos? E aquelas que realizam menos, o que falta para elas realizarem mais? A grande verdade é que muitas pessoas não realizam mais porque não tem como padrão, não tem como atitude comportamental, já como hábito na sua vida, a questão de agir. Agir mesmo quando não tem todas as informações, agir mesmo quando está com medo, agir mesmo quando está com dúvida. Todas as coisas são resolvidas quando você realmente age. Claro, quanto mais você puder planejar, analisar, verificar, perfeito, isso é muito bom. Mas deixar de agir realmente é um dos problemas que as pessoas têm. E para a gente iniciar essa provocação dessa aula, eu quero que você pare um pouco para pensar. O que você ainda não fez, mas que você gostaria de fazer, que está impedindo, o que é que está travando, e você gostaria de trazer aqui para começar a pensar. Conforme a gente vai falando, conforme a gente vai avançando no estudo, você de repente já coloca isso como uma meta, ou já é uma meta que você não conseguiu colocar em dia. E o que falta para você realmente colocar essa meta, esse objetivo, aquilo que você tinha planejado fazer, mas que você ainda não realizou? Existem alguns motivos que fazem com que as pessoas deixem de realizar. Eu trouxe aqui, e esse aqui vai ser o resumo praticamente do nosso tema, e eu quero começar com esse pensamento, porque essa é a grande lição que nós queremos tirar desta aula. Você precisa agir mesmo com medo, dúvidas ou com pouca clareza. Esses são os 3 maiores motivos que fazem com que as pessoas deixem de agir. Agora, desses 3 motivos, com certeza o medo é um dos maiores. O medo é o maior impeditivo de fazer com que as pessoas realmente realizem. Agora, o medo do quê? Muitas vezes o medo é de fracassar, o medo de errar, o medo de não agradar as pessoas que amam, o medo, muitas vezes, do que as pessoas vão pensar, o medo de realmente falhar. As pessoas, muitas vezes, elas colocam tanta energia, tanto perfeccionismo em algo, que o excesso de vontade de fazer algo, mas de fazer algo perfeito, faz com que as pessoas, muitas vezes, travem e elas não realizem. E a gente sabe que 90%, claro que é um número fictício, mas existe um pensamento, e eu gosto desse pensamento, e a gente tem visto, eu tenho visto na minha vida, como prática, praticamente 90% das coisas que nós pensamos que vai dar errado, que a gente tem medo de que realize, no final elas acabam se tornando medos infundados, medos realmente que não têm uma base, medos que realmente não têm um ponto realmente que você vai analisar e vai pensar assim, ó, isso aqui realmente vai acontecer. A grande maioria dos nossos medos são medos que nós criamos na nossa própria mente para que a gente praticamente se sabote e não realize. O que é realmente que mata isso? É a ação. A ação, ela cura o medo. A partir do momento que você está com medo de algo, mas você já analisou, viu que não vai gerar nenhum problema para a sua vida, nenhum risco para a sua vida, não vai atrapalhar ninguém da sua família, não vai trazer nenhum prejuízo para aquelas pessoas que você ama. É algo lícito, é algo que é realmente moral, que você pode fazer. E o único medo é o medo de falhar, de fracassar, de errar. Vá à frente, porque quando você age, mesmo que você não tenha todas as informações, mesmo que você não tenha todas as respostas, e mesmo com medo, quando você age, a ação, o fato de você agir, cura o medo. Essa é a grande e primeira lição. Agir mesmo com medo. Agora, vamos analisar aqui. Qual que é o seu nível de ação? Em que estado que você está? É sempre bom a gente analisar aonde nós estamos e aonde queremos estar. Isso é autoconhecimento. Isto é você realmente fazer uma autoanálise sua para saber em que estágio eu estou e aonde eu quero chegar. Então, olhe para esse gráfico, para esse nível, aliás, e tente responder. Qual que é o nível da sua ação? Ele é baixo? O nível baixo é realmente quando você
trava, não consegue realizar, só consegue pensar no que fazer, mas realmente não tem energia suficiente, não tem ferramentas comportamentais realmente necessárias para você avançar. Então, o seu nível é baixo. Agora, o nível médio é aquele que, de repente, em alguns momentos age, em outros momentos não age. E aí? E o alto é que realmente está sempre em ação, está sempre agindo, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo não tendo todas as informações. Qual é o nível? Queremos que todos nós estejamos no nível alto, um nível de alta capacidade para agir, e nunca de estar falhando, e nunca de estar, muitas vezes, travado, na inércia, na zona de conforto. E falando um pouco de zona de conforto, apesar da palavra ser até bonita, né? Zona de conforto, uma área tranquila. A zona de conforto é justamente aquele estágio, aquele local onde você está que não te gera medo, que não faz, que não te apresenta nenhum risco e que, de uma certa forma, está gostoso de ficar. Agora, olha só, você pode observar que na zona de conforto não existe oportunidades. As oportunidades estão fora da zona de conforto. Então, quando eu estou na zona de conforto, eu perco muitas oportunidades. E para que você não perca as oportunidades, você precisa agir. E para agir, você precisa sair da zona de conforto. Um ponto que é interessante analisar dentro desse contexto da zona de conforto é que quando nós estamos dentro da zona de conforto, existem muitas coisas que passam a ser comum, mas que não são normais. E esse é o ponto principal que nós queremos discutir aqui. Dentro da zona de conforto, muitas coisas parecem ser comum, mas que estão atrapalhando a sua ação. Muitas vezes brigar demais, muitas vezes um medo excessivo, muitas vezes a escassez, a falta de recursos, ou talvez a própria inércia de não conseguir avançar e de perder diversas oportunidades. Existem muitas coisas que são comuns, mas que não são normais. E aqui existe o que a gente chama de disfunção. E eu quero falar um pouco e abordar um pouco mais sobre esse contexto daquilo que é comum, que hoje está ficando cada vez mais comum, mas que não deveria ser comum, que deveria estar no modo normal. Nem sempre estar na zona de conforto ou estar confortável significa que você está bem. Porque nessa zona de conforto, é aquilo que eu estava falando, existem muitas coisas que estão se tornando comum, mas que não deveriam, que elas deveriam estar dentro da normalidade. E esse comum, ele acaba se tornando a média. E como eu já falei para vocês, a média, ela não é boa. Nunca devemos pensar em ficar na média, porque a média, a própria palavra já diz, é de mediocridade. Ou seja, algo assim que todos estão, ok, mas na média você não evolui, na média você não cresce, na média você não realmente vive o extraordinário. E nós queremos que você realmente viva aquilo que a gente chama que é o extraordinário. Então, por exemplo, quando eu falei ali sobre muitas coisas que são comum, que está lá dentro da zona de conforto, brigar com todos. Pode ser que seja comum, você vê outras pessoas, todo mundo está irritado, mas isso não é normal. O normal é viver em paz. Outra coisa, trabalhar demais. Muitas pessoas valorizam, e isso é muito bom trabalhar demais. Mas nem sempre a quantidade, na verdade, a grande maioria das vezes, a quantidade não é a mesma coisa que qualidade. Nós precisamos trabalhar com os dois, ter quantidade e qualidade. Produtividade é você produzir muito, mas eficiência, ou seja, você realmente estar sendo eficiente no seu trabalho, é uma outra questão que é você produzir muito, mas com qualidade. Produzir muito, gerando realmente os resultados positivos. Pode ser que esses dois caminhos não trilhem juntos, onde a quantidade está muito longe da qualidade. A gente precisa trabalhar esses dois pontos. Mas o que a gente tem muito comum é quantidade de horas trabalhadas, quantidade de coisas produzidas, ela tem sido muito comum, mas não é o normal, porque o normal é viver um equilíbrio entre quantidade e qualidade. Um outro também ponto comum, que a gente tem visto muito, é as pessoas viverem endividadas. Isso tem sido comum, mas não é normal, porque o normal seria prosperar, o normal seria você gerar resultados, o normal é você produzir o suficiente para que você possa sobreviver e para que você possa contribuir com as outras pessoas. Então a ideia de você sair um pouco do comum, você parar para analisar dentro dessa zona de conforto aquilo que está sendo comum, que está fugindo do normal, quando você para analisar, você percebe que existe uma disfunção. E o que é uma disfunção? Disfunção é quando algo se torna comum, mas deixou de funcionar de forma saudável e natural como deveria. Todos estão vivendo a mesma coisa, mas não é mais uma forma natural, não é uma forma saudável e não é como deveria ser, ou seja, não está dentro da normalidade. E uma das disfunções mais estudadas entre psicologia e economia é justamente a escassez. A escassez hoje é um dos elementos, ou seja, uma das disfunções entre esse que está sendo mais comum, que não é normal, porque o normal não é você estar vivendo uma vida escassa, o normal seria você estar vivendo uma vida próspera, uma vida abundante, mas hoje nós temos muitas pessoas, ou estamos vivendo muito no modo escassez. E escassez do quê?
nós temos algumas áreas. Por exemplo, escassez de tempo. Hoje, cada vez mais, as pessoas têm menos tempo para estudar, para se alimentar, para se exercitar, para realmente viver a vida, que é uma vida saudável, uma vida feliz. Mas todos nós recebemos 24 horas. Mas o que nós percebemos é que cada vez mais nós temos esse sentimento. E não é só o sentimento. Na verdade, para a grande maioria de nós é uma grande realidade. Estamos vivendo uma escassez de tempo. E existe aqui uma incoerência, porque quase tudo que é criado hoje de tecnologia, desde os equipamentos eletrônicos até mesmo aos softwares que são criados, todos eles têm como objetivo, ou tinham como objetivos principais, dar mais autonomia, te liberar mais tempo. Quando, na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Estamos cada vez mais escravos da tecnologia. Um outro aspecto também que gera escassez é o financeiro. Hoje no Brasil nós temos a maior quantidade de pessoas inadimplentes, a maior quantidade de pessoas endividadas, nós temos a maior quantidade de pessoas que trabalham o mês inteiro e ao receberem o seu salário, sobra-se dias do mês e falta-se os resultados financeiros, os recursos financeiros. Então, cada vez mais a gente tem percebido que essa escassez financeira tem gerado diversos problemas emocionais, diversos problemas comportamentais, diversos problemas sociais. Uma outra escassez que tem sido muito comum e não é normal é a escassez emocional. Pessoas que estão constantemente sequestradas emocionalmente. Aumentou-se o número, e o Brasil é campeão nas doenças relacionadas ao lado emocional. Ansiedade, síndrome de burnout, depressão ou outras doenças que são variáveis. Algumas emocionais, outras causadas no próprio corpo, mas que têm como sua origem as emoções. E também a questão da escassez espiritual. E aqui eu não quero falar sobre religião, mas a escassez de falta de propósito. Dentro desse campo espiritual, aqui para o nosso vídeo ficar mais didático, a gente vai trabalhar apenas um tema, falta de propósito. Existem muitas pessoas que não sabem exatamente qual é a verdadeira missão delas nesse mundo. Não sabem realmente por que ainda estão aqui e qual que é a missão, qual que é o propósito delas. Então, dentro desse aspecto do propósito, entra uma escassez espiritual, que é a escassez de falta de visão, falta realmente de saber o que precisa ser feito. Agora, qual que é o contrário? Porque se nós temos uma disfunção que está sendo cada vez mais comum, que é a escassez, o contrário é a abundância. E dentro desse contexto de abundância, eu vou pegar um dos conceitos, que é o conceito judaico-cristão. Inclusive, existe um verso bíblico que Jesus mesmo citou na Bíblia. Ele disse o seguinte, que ele veio para que todas as pessoas tivessem vida em abundância. E é baseado nesse conceito aqui de abundância, dentro do conceito judaico-cristão, que eu quero trazer aqui uma provocação também. O que seria ter uma vida em abundância? Para algumas pessoas, ter uma vida abundante é ter muitos recursos financeiros. Para outras pessoas, ter uma vida abundante é você ter muitos anos de vida, ter saúde. Tudo isso é válido. Uma vida abundante não é uma vida só onde você tem muitas coisas, mas é uma vida onde você tem quantidade e qualidade de forma equilibrada. Uma vida abundante, ela só é realmente uma vida que vale a pena ser vivida quando ela existe um propósito, quando ela tem um propósito. E é justamente isso que é o normal, que muitas pessoas têm perdido, que é ter uma vida abundante. Então, qual que é o significado de abundância? É viver com plenitude, equilíbrio e propósito em cada área da vida. Lá no primeiro exercício, nós fizemos um exercício de todas as áreas. Nós temos 11 áreas da vida. E você vai lembrar que o conceito básico da Organização Mundial de Saúde sobre o que é realmente saúde não é só a ausência de doença. Então, você ser saudável não é só você não ter doença, mas é você ter um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Social, espiritual, financeiro, familiar, intelectual e entre outras áreas que estão relacionadas. Então, quando você tem esse equilíbrio, você tem uma vida realmente abundante. Uma vida que realmente não só sobra, mas que você também consiga pegar dessas sobras e você contribuir com as outras pessoas. E eu não falo aqui só de dinheiro, tá? Contribuir com o seu talento, contribuir com a sua alegria, contribuir com o seu legado pessoal, de coisas que você vai deixar realmente de aprendizado. Então, nós nascemos para termos uma vida abundante. Este é o normal. Mas o que acontece na grande maioria das vezes é que as pessoas estão vivendo o comum. E o comum é, hoje, a escassez. E a escassez tem gerado quase todos os problemas que nós temos emocionais e problemas também sociais. Agora, então, como que você consegue sair disso? Como que você consegue, então, sair do que é comum e ir para o normal? Ou seja, que é você sair da inércia, porque é a inércia que gera a escassez. E a partir de então, quando você começa a agir, a abundância, ela também começa a acontecer na sua vida. Agora, existem 3 barreiras, e eu quero voltar um pouco, praticamente nós falamos rapidamente sobre isso, mas existem 3 barreiras que podem impedir você de agir. A primeira barreira é justamente a barreira do medo. Tá? Essa é uma barreira que pode impedir você de avançar.
E eu quero fazer algumas perguntas, até para que você possa superar essas barreiras. A primeira, quais são os medos hoje que você tem, que você percebe que impedem você de agir? Essa é uma barreira. Então, qual que é o seu principal medo? Como eu falei para vocês, tem gente que tem medo de errar, tem medo de fracassar, tem medo do que as pessoas vão pensar, tem medo, muitas vezes, de não terem todas as respostas, tem medo de repente, não sair tão bom ou perfeito quanto eles gostariam. Qual é o seu medo? O que tem impedido você de agir? Bom, uma outra também é a questão da dúvida. Uma outra barreira é a questão da dúvida. Existem pessoas que, como não têm todas as respostas, e por não terem todas as respostas, gera-se a dúvida pela ausência de dados, pela ausência de informação, pela ausência de realmente de saber qual é a solução, qual que é o caminho certo a ser seguido. E o terceiro é aquelas pessoas que até buscaram muitas informações, mas elas ficam perdidas com a quantidade de opções, e aí surge o medo de, será que eu vou escolher a opção certa? Fica a dúvida, qual que é a opção correta? E você tem ali diversas opções. Então essas são as três grandes barreiras. E as perguntas que a gente tem que fazer para vencer essas barreiras é justamente a primeira que eu falei para vocês, que eu perguntei, que é quais são os medos que você tem hoje, e esse medo, o quanto que ele tem atrapalhado você de agir. Agora, é claro que toda vez que a gente tem um medo e tem essa barreira, nós às vezes criamos histórias, criamos narrativas. E quais as histórias, quais são as narrativas que você está contando para você e para os outros que estão evitando de você agir? Quais são as perguntinhas, né, ou as narrativas que não é de autorresponsabilidade, mas muitas vezes de crítica, de reclamação, de culpar, de você sair um pouco da responsabilidade? Quais são essas histórias? Elas são verdadeiras ou são apenas desculpas? Para um pouco para pensar nisso. E você consegue avançar mesmo com dúvidas? E por último, entre tantas opções, como você faz para ter ou para obter a melhor escolha? Tudo isso são fatos, são ações que a gente deve ter para poder superar essas barreiras e partir para realmente a questão da ação. E é claro, como toda a aula, né, nós precisamos trazer algo prático para vocês. Então a primeira parte prática é, essa frase aqui ela vai resumir muito. Você não precisa estar pronto para começar. Não precisa ter todas as informações, pode vir com dúvida, pode vir com medo, mas o ponto principal é, haja. Você tem que agir. Agora precisa apenas fazer o quê? Como que eu ajo? Só começar. Para que você possa realmente conseguir fazer com que a coisa fique perfeita, comece. E aí sim, as outras coisas vão se ajustando. E é claro, existe uma ferramenta que você pode usar, e essa ferramenta ela se chama 5W2H. Ela é uma ferramenta utilizada muito no campo empresarial, mas você pode utilizá-la no campo pessoal também. Ela é 5W2H porque são 5 iniciais em inglês de perguntas, que eu trouxe aqui no português, e 2 que começam com H. Então são 5 que começam com W e 2 que começam com H, que são as últimas. Que basicamente no português seria o que agir. Então o que eu preciso fazer? Por que eu preciso fazer isso? Qual que é o propósito? Onde que vai ser essa ação? Onde que eu vou fazer isso? Quando? Precisa de data. Quem vai agir? Ou seja, quem são as pessoas ligadas a essa ação? Quem que você vai chamar de repente para te ajudar? Ou quem realmente depende essa realização? Como que vai ser feito? Que ferramentas, que instrumentos, que ações que você precisa fazer? E por fim, é claro, quanto custará? Então essas 5, 7 perguntinhas básicas aqui, para cada tipo de sonho, meta, objetivo que você tenha, ou uma ação, um projeto que você está para desenvolver. Se você colocar essas perguntas aqui como base e você responder cada uma delas, você vai ter aqui um plano de ação. E eu deixei aqui dentro do exercício dessa semana uma folha, na verdade são 2 páginas, e essas 2 páginas podem servir de guia para você. O que você quer fazer? Por que você quer fazer? Onde você vai fazer? Quando você vai fazer? Quem vai estar fazendo com você? Como você vai fazer isso? E por fim, vai ter algum custo financeiro? Custo de tempo. Aqui também. Quanto custará? Custará só tempo? Custará valores financeiros? O que vai custar para você? E eu quero encerrar com mais uma pergunta, né? Essa pergunta aqui ela é poderosa, é uma pergunta que realmente já deveria ter sido feita desde o início. O que você realmente quer? E o que você está buscando? E o que falta para você? Se você responder essas perguntas utilizando esse 5W2H, essa ferramenta poderosa, com certeza, aquilo que você ainda não fez, você vai começar a fazer. Até porque você ainda talvez não tenha feito porque você não sabia como fazer, mas agora você já sabe como fazer. E o que falta realmente é você só ter uma atitude comportamental, que é a atitude comportamental de agir. Então que possamos agir de agora em diante, realmente com aquilo que você se propôs a fazer. E aqui, é claro, nós estamos para te ajudar. Na semana que vem, nós vamos trabalhar com mais 2 temas
que vão te ajudar exatamente para você poder ter mais ferramentas para você conseguir realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Até mais. Chegamos ao fim de mais uma aula, nossa 11ª aula, falamos um pouco sobre o poder da ação. Na semana que vem, iremos trabalhar sobre os 8 remédios da natureza. A gente sabe que para poder agir, a gente precisa gerenciar a nossa energia, a energia pessoal. Claro, você vai usar ferramentas, você vai trabalhar a questão de atitudes, mas você precisa preparar também a máquina humana para que ela possa ter a energia suficiente, naturalmente, para que você possa agir. Então, nos próximos 2 vídeos, na 12ª aula e na 13ª aula, nós vamos trabalhar esses 8 remédios poderosos que você pode colocar na sua rotina como atitudes e também como hábitos, que realmente vão favorecer você para a ação, para que você possa realmente conquistar as coisas. Que Deus te abençoe ricamente e a gente se vê na semana que vem.